Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ítalo agora com nossa continuação, sobre o conteúdo. Nós tivemos na última aula que foi a revisão, sobre dilatação dos sólidos e dilatação superficial dos sólidos. E a nossa aula de hoje é sobre a dilatação volumétrica dos sólidos. Ok? Então, muita atenção, conteúdo bem básico, rapidinho, certo? E a gente vai prestando atenção que vai dando certo, ok? Então, a dilatação volumétrica dos sólidos, por sua vez, é aquela em que predomina a variação em três dimensões, ou seja, a variação do volume do corpo, a característica principal da dilatação volumétrica dos sólidos e aquela que ocorre em todas as dimensões, ou seja, na variação do comprimento, da largura e da altura. Como você observa neste suporte, Nós temos o comprimento da caixa, nós temos a largura dessa caixa e temos a altura dessa caixa. Então, temos ela em três dimensões. Então, bate no que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. A dilatação volumétrica, ela ocorre, como eu já havia dito, em três dimensões do corpo. A constante de proporcionalidade, representada pelo símbolo gama, que é um símbolo grego, é considerada coeficiente de dilatação volumétrica, ok? Então, a variação de volume é proporcional à variação inicial. E a variação desse volume também é proporcional à variação da temperatura, ok? Onde o ΔV depende do material que o corpo tem, que constitui esse corpo. Logo, gente, a variação de volume é igual ao volume final menos o volume inicial. A fórmula que iremos usar, anotem aí que eu vou aqui circular para vocês, O que eu circular aqui é importante que vocês anotem no caderninho de vocês. A gente vai usar sempre. Que foi a variação do volume, que pode ser o final menos o inicial. E a fórmula que a gente vai usar para a dilatação volumétrica, que é ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Certo? O que é o ΔV, gente? É a variação do volume final, aonde esse volume pode ter uma variante entre a final e a inicial. O V0, gente, é o comprimento inicial desse corpo. O gama é o coeficiente de dilatação linear, certo? E o ΔT é a variação da temperatura, aonde o ΔT nós podemos ter as duas temperaturas, a final menos a inicial, ok? É bom sempre lembrar disso. A dilatação térmica volumétrica dos corpos. Observem bem, nós temos aqui, a estrutura, uma esfera metálica, certo? Onde ela passa no primeiro momento ela passa normalmente. Na segunda parte aqui você observa que ela passou por um processo de aquecimento, então aqui ela já não conseguiu passar com tanta facilidade, devido a essa dilatação, ok? É o mesmo que acontece com pontes, onde existem os espaçamentos, exatamente para que não haja, uma dilatação e venha ocasionar problemas. Aí, para isso, eles colocam as chamadas juntas, dessa dilatação. O coeficiente de dilatação volumétrica. Vamos compreender bastante. Relação entre esses coeficientes. Pessoal, anotem isso aqui, certo? Como a gente está falando de volume, a gente está falando, de três dimensões. Então, o gama ele é igual às três dimensões vezes a dilatação linear, certo? Aonde
a dilatação, vocês lembram da primeira aula sobre dilatação, né? A dilatação linear, né? Dividida por 1, a dilatação superficial, né? Que é o beta, dividida por 2, e agora nós temos a dilatação volumétrica, que é representada pelo gama, dividida por 3. Bom, se a dilatação do alumínio for 23 vezes 10 elevado a menos 6, qual será a dilatação volumétrica? A dilatação volumétrica será 3 vezes maior do que a linear. Então, será 3 vezes 23 vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 23 dá 69. Aí, vezes 10 elevado a menos 6. Você não vai multiplicar, né, a potência. Só vai multiplicar o número inteiro. Se a dilatação do cobre é igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6, qual será a dilatação volumétrica? 3 vezes. 3 vezes 17, 51 vezes 10 elevado a menos 6. Graus Celsius menos 1. Bom? Compreendido aí? Só vai aumentar 3 vezes. Bom, como exemplo, nós temos aqui o volume de uma esfera metálica a certa temperatura é 100 graus, é 100 centímetro cúbico. Que variação de volume sofrerá sobre o acréscimo de 40 graus Celsius de temperatura? Suponha ser constante e igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5, o coeficiente de dilatação linear do material de que é feita a esfera. Então, na questão, ele está pedindo a variação de volume, a variação da esfera metálica, não é? Então, sempre importante, coloquem a fórmula, né? Aí a fórmula eu tenho aqui, ó, circulando ela. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Observação, lembre bem, eu coloquei aqui essa observação também para vocês não esquecerem, tá? Que o gama é igual a 3 vezes a dilatação linear, que ele deu aqui a dilatação linear. Vejam bem que ele tem aqui a dilatação linear. E a dilatação volumétrica é 3 vezes porque são 3 dimensões, ok? Aplicando na fórmula, então nós temos variação de volume igual. Qual é o volume inicial? Lá na questão, ele diz que o volume da esfera metálica a certa temperatura é 100. Então, o volume inicial é 100. Pronto, então coloquei aqui já, ó, 100. Vezes o gama, né? Lembrando que o gama é 3 vezes a dilatação. Então, vai ser 3 vezes... Quanto é a dilatação? Tá aqui, ó. A dilatação nós já temos. Que é essa daqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, será 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes quem? A variação de temperatura. Qual é o valor que a temperatura está marcando nesse processo? Ele sofrerá um acréscimo de 40 graus. Então, está aqui a temperatura, achei 40 graus. Então, vezes 40. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Pode multiplicar direto. 100 vezes 3, 300. 300 vezes 1, 300. 300 vezes 40, aí você multiplica, vai achar 12.000, certo? Aí repete, vezes 10 elevado a menos 5. Lembrando que a variação de volume, ela não pode ter como resultado a potência. Então, a gente tem que sair dessa potência. Para isso, como eu tenho 10 elevado a menos 5, negativo, e eu tenho o valor inteiro 12.000, essa vírgula, para ela sair, ela vai ter que andar para a esquerda. Quantas casas? 5. Para poder tirar esse 10 elevado a menos 5, certo? Então, aqui, ó, como se o 12 tivesse... A vírgula está bem aqui. Aí eu vou contar a partir dela. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5.
Aí, ó, depois do 1 tem uma vírgula. Aí eu tenho que acrescentar um zero. Então, eu terei uma variação de 0,12 centímetro cúbico, que é a variação final da esfera metálica. Ok? Exemplo 2. Um cubo de chumbo que tinha seu volume inicial de 5 metros cúbicos passou por uma variação de temperatura equivalente a 50 graus Celsius. Determine a variação volumétrica desse cubo, dado o coeficiente de dilatação linear, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, primeira coisa, gente, se vocês quiserem circular os dados, é importante. Você vai lendo e circula as informações que você tem concretas, né? Aí eu tenho essas três informações aqui que são concretas. Pronto. Eu tenho 5 metros cúbicos, eu tenho 50 graus Celsius e eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto. Aí você só vai aplicar na fórmula, saber quem é quem. Olha aqui, como a questão está pedindo um cubo de chumbo que tinha seu volume inicial e ele passou por uma variação de temperatura equivalente a 50 graus, determine a variação volumétrica. Então ele quer a variação final desse cubo, né? Então a fórmula é essa, você já tem a fórmula aqui, agora é só aplicar na fórmula. Variação do volume igual volume inicial, tá aqui, ó, nós já temos 5, tá aqui, vezes o gama, né? Ele é o quê? 3 vezes a dilatação. Então, é 3 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto. Vezes a temperatura, que é de 50 graus. Beleza, tranquilo. Aí, o que a gente faz agora? A gente resolve o que está aqui no parênteses. Pode ser. Tá bom? Então, variação de volume é igual. Repeti o 5, aí multipliquei. 3 vezes 25 dá 7,5. Aí, vezes 10 elevado a menos 5, repeti, vezes 50 graus Celsius. Pronto. Aí, agora, variação de volume é igual. Eu multipliquei 5 vezes 7,5, que vai ser igual a 37,5. Certo? Aí repetir, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 50. Aí multipliquei em seguida 37,5 vezes 50, que achei 1875. Vezes quem? Vezes 10 elevado a menos 5. Ah, professor, beleza, pode ter essa questão, mas se eu quiser transformar em notação científica, eu posso? Pode, vamos lá, fazer isso. Variação de volume, porque de repente a questão lá pode estar em notação, não é? Eu tenho 1875, onde é que está a minha vírgula? Nesse caso, a vírgula vai estar aqui, ó, 1875, é um valor inteiro, certo? Vou transformar em notação, porque esse número é maior que 10, não pode. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 187, também não pode. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 18,75, ainda é maior que 10, não pode. Então, se eu colocar a vírgula entre o 1 e o 8, vai dar 1. E 1, né, ele está entre 1 e 9. Então, ele pode ser, não pode ser quando é menor que 1 e maior que 10. Então, eu vou 1, 2, 3 casas. A vírgula vai bem para cá. Então, eu terei 1,800, que está feio, viu? Esse 875. Mas não importa. Importante a gente fazer. Certo? Vezes 10. A vírgula eu desloquei para a esquerda ou para a direita, gente? Claro que foi para a esquerda. Quantas casas? 3 casas. Se é para a esquerda, mais 3. Então, mais 3 menos 5. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, mais 3 menos 5, quem é maior? O 5. Então, vai ficar menos 2. Ok? Então, a variação
desse volume será de 1,875 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos, ok? Pronto. Agora, pessoal, nós temos aí a nossa atividade, tá bom? Atividade proposta do livro, página 49, questões 16, 17 e 19. Lembre, copiar e responder, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida, pessoal, me chamem no PV, tentem procurar o professor para tirar sua dúvida, ok? E não esqueçam, façam a devolutiva no tempo certo de uma semana, a partir do momento de publicação da aula, ok? E sugestão, pessoal, postem suas atividades no Google Sala de Aula. É importante que você tenha acesso ao seu Google Sala de Aula, tá bom? Que essas atividades sejam postadas lá, tá bom? Só se em caso extremo você não conseguiu acesso, aí você manda pelo WhatsApp. Mas tentem no máximo, porque é uma garantia de que você futuramente não vai reclamar que as suas atividades não foram registradas, porque se está no Google Sala de Aula, você tem todo o direito, tá bom? Ok, gente. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.